A Venezuela inteira estava em um feriado nacional, o Dia da Batalha de Carabobo, uma das datas mais celebradas do país. Famílias reunidas, comércios fechados, pessoas em casa. Então o chão abriu. Um terremoto de magnitude 7,2 sacudiu o norte do país, com o epicentro perto de San Felipe, estado de Yaracuy. 39 segundos depois, outro terremoto, ainda maior, de magnitude 7,5, golpeou a mesma região. 2 terremotos gigantescos separados por menos de 1 minuto. Prédios desabaram em Caracas. O aeroporto internacional de Maiquetía, o principal do país, foi gravemente danificado. Alerta de tsunami foi emitido e depois cancelado para Porto Rico e as Ilhas Virgens Americanas e Britânicas, com um risco adicional sinalizado para Aruba, Curaçao e Bonaire. Hospitais evacuaram pacientes para as calçadas. Uma moradora de 80 anos que viveu o terremoto de 1967 disse às câmeras: "Este foi muito pior." Nas horas seguintes, o saldo foi se consolidando. O número de mortos confirmados passou de 920, com mais de 4.000 feridos, e esse número sobe a cada novo balanço oficial. Desde as primeiras horas, o Serviço Geológico dos Estados Unidos sinalizou a possibilidade de o total final chegar a milhares de vítimas, com chance relevante de superar 10.000 à medida que os escombros fossem sendo vasculhados. Foram os terremotos mais fortes que atingiram a Venezuela em mais de 100 anos. A Venezuela vive sobre uma das regiões mais sísmicas do planeta. Seus grandes terremotos têm um padrão que se repete há séculos. E o que aconteceu em 24 de junho de 2026 tem raízes que você precisa conhecer, porque elas explicam não só o que aconteceu, mas porque talvez volte a acontecer. Vamos entender um pouco após a vinheta. Eu sou Igor Miliardi, escritor e jornalista. Importante dizer que eu não sou especialista em geologia e nem sou cientista. Sou apenas um curioso conversando com vocês sobre um assunto importante. Com certeza há pessoas muito mais competentes que eu para falar sobre o assunto. Então seja muito bem-vindo ou bem-vinda a comentar aqui embaixo e até me corrigir caso eu passe alguma informação errada. Tudo que eu falar foi pesquisado antes e deixarei todas as fontes na descrição desse vídeo. Também não tenho o objetivo de explorar uma tragédia aqui no YouTube. Eu deixo aqui toda a minha solidariedade às vítimas desta tragédia e o meu objetivo aqui é de cunho exclusivamente jornalístico. Este vídeo está sendo gravado no dia 27 de junho de 2026. Ainda não tenho todas as informações de feridos ou mortos desta catástrofe. Porém, 95% das informações que eu vou passar são atemporais. Afinal, vamos investigar o presente para entender o passado e estudar o futuro. O contexto geológico. Para entender o terremoto da Venezuela, você precisa entender uma coisa sobre o planeta Terra. O chão que você pisa não é fixo. Ele nunca foi. A crosta terrestre é dividida em placas tectônicas que se movem lentamente sobre o manto quente e pastoso que fica abaixo delas. Lentamente aqui significa milímetros por ano. Milímetros anuais quase imperceptíveis. E quando duas placas se encontram, elas não passam uma pela outra em paz. Elas empurram, raspam, travam, e quando a tensão acumulada por décadas, às vezes séculos, não aguentam mais e se liberam de uma vez. Isto é um terremoto. A Venezuela fica exatamente sobre o limite entre duas grandes placas, a placa de Caribe e a placa sul-americana. Essas duas placas se movem em direções diferentes. A placa do Caribe desliza para o leste em relação à placa sul-americana. Porém, existe certo atrito entre elas. E onde seria isso? Ao longo de todo o norte da Venezuela. Existe uma série de falhas geológicas ativas que são, em essência, as cicatrizes desse atrito. As principais são 4. A falha de Boconó, a maior e mais importante, tem quilômetros de extensão, cruzando os Andes venezuelanos do sudeste ao nordeste até o litoral caribenho. Desliza entre 4 e 6 milímetros por ano. É considerada uma das maiores falhas ativas em toda a América do Sul. A falha de San Sebastián, que ocorre ao longo de toda a costa, mais próxima de Caracas, que foi o que causou o terremoto de 1967 na capital. A falha de El Pilar, que domina o leste do país, no estado Sucre. E a falha de Oca Acon, no extremo noroeste. Juntas, essas falhas formam o eixo sísmico principal da Venezuela, e o que aconteceu em junho de 2026 ocorreu exatamente no ponto onde a falha de Boconó e a de San Sebastián se encontram. Uma zona de geometria geológica extremamente complexa, onde as tensões se acumulam e integram de formas que os cientistas ainda estão aprendendo a mapear. No terremoto de 24 de junho, o que aconteceu sobre a superfície? O primeiro sismo, de magnitude 7,2, teve seu epicentro a cerca de 23 km de San Felipe, a profundidade de aproximadamente 20 km. Terremotos rasos abaixo de 70 km são chamados de superficiais na sismologia e tendem a custar muito mais dano do que sismos profundos de mesma magnitude, porque a energia liberada chega à superfície com menos tempo para se dispersar.
20 km é extremamente raso, a energia bateu na superfície quase direto. E então, 39 segundos depois, um segundo sismo de magnitude 7,5, ainda mais forte, atingiu um ponto próximo, a 10 km de profundidade. 2 terremotos gigantescos, quase simultâneos. Isso tem um nome científico. Quando você vê notícias sobre terremotos, normalmente o padrão é um grande tremor principal, seguido de réplicas menores. O primeiro abala e os menores assustam, mas são progressivamente mais fracos. O que aconteceu na Venezuela foi diferente. O USGS confirmou que os 2 sismos foram eventos separados e independentes. Não foi um terremoto e uma réplica. Foi um fenômeno chamado de doblete sísmico. O doblete sísmico acontece quando a ruptura de um segmento de falha desencadeia a ruptura de outro segmento próximo da mesma falha, ou de uma falha vizinha. Os 2 eventos são de magnitudes parecidas, ocorrem em tempo curtíssimo e em pontos geograficamente próximos. É pouco comum. Em magnitude acima de 7 é mais que anormal. Um outro detalhe é que para terremotos de magnitude tão alta, a ruptura não acontece em um ponto, ela acontece ao longo de uma área enorme. Estamos falando de rupturas que podem se estender por 150 km de comprimento e 20 a 40 km de largura. A população sente como um único tremor interminável, porque as ondas das 2 rupturas se misturam e se sobrepõem. Nos registros sísmicos, separar os 2 eventos foi um desafio técnico. As ondas se mesclam. Só equipamentos próximos ao epicentro conseguem distinguir claramente os 2 sinais. Por que o doblete importa além do aspecto científico? Bom, porque ele dobra o problema. Cada abalo já seria catastrófico individualmente. Juntos, então, as consequências de ondas sacudem estruturas já enfraquecidas pelo primeiro impacto. O tremor que cruzou a fronteira. O Brasil sentiu. A energia liberada em Yuracuy não ficou só na Venezuela. As ondas dos 2 terremotos viajaram centenas de quilômetros e chegaram ao território brasileiro. Moradores sentiram tremor em pelo menos 4 capitais do norte do país: Manaus, no Amazonas, Belém, no Pará, Boa Vista, em Roraima, e Macapá, no Amapá. Em Macapá e Belém, prédios foram evacuados por precaução. A Defesa Civil do Amazonas registrou relatos também fora da capital, nos municípios de Barcelos e Iranduba. Nenhum dano estrutural, ferimento ou morte foi registrado em território brasileiro. A explicação está na mesma geologia que abre este vídeo. O Brasil fica no interior estável da placa sul-americana, longe das bordas onde ela colide com outras placas. Um terremoto do tamanho que atingiu a Venezuela libera uma energia suficiente para que as ondas se propaguem por uma distância enorme e sejam sentidas, mas a ausência de uma falha ativa por baixo do território brasileiro impede que esse tremor se traduza em danos. Segundo os sismólogos da USP, é relativamente comum que eventos dessa magnitude sejam percebidos a centenas de quilômetros de distância sem qualquer risco real às cidades brasileiras, Venezuela e os seus terremotos. O que aconteceu em junho de 2026 não veio do nada. A Venezuela tem uma relação longa, traumática e documentada com terremotos. Quando você conhece a história, o evento de 2026 para de ser uma surpresa e passa a ser uma repetição previsível de um padrão que se repete há 5 séculos. O primeiro terremoto documentado no território venezuelano ocorreu em 1º de setembro de 1530, na então chamada Nueva Toledo, hoje Cumaná, no nordeste do país. Era apenas 15 anos depois da fundação da povoação por colonizadores espanhóis. Ao longo dos séculos seguintes, o país foi sacudido repetidamente. Em 1641, em 1674, em 1766, isso tudo foi uma sucessão de abalos registrados nas correspondências dos governadores coloniais, nos relatos dos padres e nas atas das câmeras municipais. Mas o terremoto que define a história sísmica da Venezuela e que ressoa até hoje é o de 26 de março de 1812. Era quinta-feira santa, as igrejas de Caracas, La Gaira, Mérida, San Felipe, entre outras, estavam cheias de fiéis. Às 4h05, um tremor que durou apenas 26 segundos transformou tudo em ruínas. As estimativas de magnitude variam entre os pesquisadores de 7,7 a 8 na escala moderna, possivelmente o maior terremoto da história venezuelana. A ruptura superficial ao longo da falha de Boconó se estendeu por mais de 350 quilômetros. Em La Gaira não sobrou praticamente nenhum edifício em pé, com exceção das muralhas do porto. No Vale de Caracas, riachos mudaram de curso. Novos lagos se formaram onde havia planícies. O número de mortos é incerto e varia bastante entre as fontes históricas, de cerca de 5.000 a mais de 20.000 pessoas, dependendo do estudo. A estimativa mais citada na literatura internacional fica entre 15.000 a 20.000. Mas aqui está o que transforma esse terremoto de desastre natural em evento histórico:
A Venezuela estava, naquele momento, no meio de uma guerra de independência. O movimento de Simón Bolívar e Francisco Miranda havia declarado independência um ano antes, em 1811. As forças realistas, leais à coroa espanhola, estavam em ofensiva a partir do oeste. O terremoto atingiu principalmente a cidade sob controle republicano. As cidades realistas, por acidente geográfico e geológico, foram quase poupadas. A igreja, representada pelo arcebispo de Caracas, não perdeu tempo. Pregou entre as ruínas que o terremoto era um castigo divino pela insubordinação do rei legítimo. Deus havia falado. O general realista soube usar o desastre a seu favor. Em carta, registrou que a notícia do terremoto se somava a vitórias militares de suas tropas e viu no episódio um sinal favorável à reconquista, já que o abalo havia poupado o lado realista, enquanto devastava o território controlado pelos republicanos. Patriotas tentavam resistir, mas a propaganda funcionou. A moral caiu, meses depois, se rendeu. O maior terremoto da história venezuelana adiou a independência do país. O próximo grande abalo na memória coletiva venezuelana ocorreu em 29 de julho de 1967. Era sábado à noite, Caracas estava em festa. Literalmente, naquela semana, a cidade comemorava os seus 400 anos de fundação. Show, celebração, a capital venezuelana estava em euforia histórica. Às 8h05, a falha de San Sebastián se moveu. Um terremoto de magnitude 6,5 a 6,6 sacudiu Caracas e o litoral central por 35 a 55 segundos. 6 grandes edifícios modernos colapsaram, estruturas construídas nos anos 50, no auge do boom do petróleo, com engenharia que havia ignorado o risco sísmico do solo argiloso da cidade. 236 pessoas morreram, segundo o balanço oficial mais citado, embora algumas estimativas não oficiais cheguem a 300. Mais de 2.000 ficaram feridas. Em 1967, teve, porém, um legado construtivo. O terremoto expôs que a Venezuela não tinha estrutura adequada de monitoramento sísmico. Em 1972, como resposta indireta, foi criada a Fundação Venezuelana de Investigações Sismológicas. Os códigos de construções foram atualizados. Era o começo de algo, mas nunca o suficiente. Em agosto de 2018, um terremoto de 7,3 sacudiu o estado de Sucre, no oriente do país. A geologia estava se comunicando. Havia atividade crescente ao longo de sistemas de falhas que não se moviam com essa intensidade há décadas. E então veio esse mês de julho de 2026. Por que não foi previsto? Por que a ciência não avisou? A resposta curta é porque prever terremotos com precisão de data, hora e magnitude ainda está além do que a humanidade é capaz de fazer. E não é por falta de tentativa. Os sismólogos sabem onde terremotos vão acontecer. A Venezuela está sobre uma zona de altíssimo risco sísmico. Isso está mapeado, documentado, publicado. Mais de 80% da população venezuelana vivem em áreas de alta ameaça sísmica. O que os cientistas não conseguem é dizer quando. O motivo é fundamentalmente físico. Um terremoto começa na interação entre dois blocos rochosos que se atritam a dezenas de quilômetros de profundidade em condições e pressões de temperatura extrema. O comportamento das rochas nessas condições é extraordinariamente complexo e não segue padrões fixos. Para colocar em perspectiva, o furo mais profundo que a humanidade já fez na crosta terrestre, na Península de Kola, na Rússia, chegou a 12 quilômetros. Muitos terremotos aconteceram a 50, 70, 100 quilômetros de profundidade e literalmente não temos como colocar sensores onde o processo começa. O professor do Observatório Nacional do Brasil usou uma analogia que acho perfeita. Imagine uma pilha de areia. Você vai jogando grãos novos em cima, um a um. Em um momento a pilha vai desmoronar, você sabe bem disso. Mas é improvável dizer qual grão vai disparar a avalanche. A crosta terrestre é uma pilha de areia cósmica. O que a ciência consegue fazer e faz cada vez melhor, é calcular as probabilidades, dizer que uma determinada região tem X% de chance de sofrer um terremoto acima da magnitude 7 nos próximos 50 anos. Isso alimenta mapas de risco, orienta códigos de construção, informa onde não construir hospitais em solo instável. No Japão, os sistemas de alerta precoce conseguem detectar o início de um sismo e enviar avisos com segundos de antecedência para regiões ainda não atingidas pelas ondas. Segundos é o suficiente para fechar a válvula de gás e frear trens de alta velocidade. Não é previsão, é detecção rápida, mas salva vidas. O geólogo argentino Victor Ramos, um dos mais respeitados da América do Sul, comparou logo após o terremoto que aconteceu na Venezuela com o Haiti, de 2010. O terremoto haitiano foi de magnitude 7, menor do que o de Yaracuy, mas destruiu a capital de um país inteiro e deixou mais de 200 mil mortos, segundo as estimativas mais citadas. A magnitude do terremoto determina a energia liberada, mas a vulnerabilidade da cidade que determina a capacidade destrutiva. A terra debaixo da Venezuela vai continuar se movendo, e as falhas de Poconó e San Sebastián vão continuar deslizando seus poucos milímetros a cada ano.
do mesmo jeito que fazem desde muito antes do primeiro terremoto registrado em Cumaná, em 1530. Em algum momento adiante, seja daqui a uma década, talvez daqui a um século, a Terra vai voltar a se romper nessa região. Mas a história que eu contei até aqui mostra também o outro lado dessa equação. O terremoto de 67 deu origem a funvises, a códigos de construção mais seguros que hoje existem porque aquele desastre obrigou o país a se preparar melhor. É esse agora o mesmo movimento: entender a geologia, monitorar as falhas, construir de forma mais resistente, treinar quem vai socorrer, que decide quantas vidas serão poupadas na próxima vez que a Terra se mover. Enquanto este vídeo é gravado, equipes continuam trabalhando nos escombros de Yuracuy e em Caracas, e milhares de famílias venezuelanas esperam por notícias de quem amam. A elas fica registrada a solidariedade que já deixei no início deste vídeo. E a quem está assistindo eu deixo um convite: enxergar essa história como prova de que conhecimento, quando se transforma em políticas públicas, salva vidas. Alguns prédios resistiram ao terremoto. Agora é aprender com essa tragédia e desenvolver o país para que ele suporte ainda mais caso aconteça novamente. Esta é toda a história por trás do terremoto da Venezuela. As fontes e referências usadas neste vídeo estão na descrição. Muito obrigado por assistir até aqui e tenha um bom momento vivente no seu presente espaço temporal. Tchau!